No vídeo de hoje, nós vamos falar dos jogos mais subestimados de todos os tempos. Mas antes de tudo, deixa eu explicar aqui pra vocês o conceito de subestimado pra gente poder estar utilizando aqui no vídeo. Jogos subestimados são aqueles jogos que são bons, às vezes até muito bons, tipo, muito bons mesmo, sabe? Chegando até numa categoria de jogaço, mas por algum motivo a crítica e até boa parte do público não receberam tão bem assim. Ou até aqueles títulos, sejam eles indies, AAA ou AA, né, que pra quem não sabe são aqueles jogos de categoria intermediária, né, que estão entre jogos indies e jogos AAA. Não chega a ser uma produção tão pequena quanto um jogo indie, nem uma produção bilionária como um AAA, né. Enfim, que passaram batido no lançamento, não tiveram o reconhecimento que mereciam, e hoje quase ninguém lembra, mas que pelo menos todo mundo que jogou ama. E ó, antes de ir reclamando, aí falar, mas ficou faltando jogo X, ficou faltando jogo Y, eu sei, ficou muito jogo de fora. Até porque se eu fosse fazer uma lista com literalmente todos os jogos subestimados, meu, acho que ia fácil um top 50, top 100, dá vídeo ficar muito grande, né? Por isso que se vocês gostarem desse vídeo, só estarem comentando aí, quero parte 2, que eu posso trazer. Ou quem sabe até o inverso, já pensou? Os jogos mais superestimados de todos os tempos? Aí ia ter polêmica, hein? Aí ia ter treta. Então, se vocês gostaram dessa ideia também, só se estarem comentando. Agora sim, bora começar. Emergency situation. These are Black Mask's men. I'll make them tell me where I can find Black Mask. E pra abrir a nossa lista, vamos começar falando aqui do patinho feio da saga Arkham. Lançado entre o Batman Arkham City e o Arkham Knight, temos o Batman Arkham Origins, que é um exemplo clássico quando se trata de jogo subestimado. E ele é simplesmente incrível, mas por não ter sido feito pela Rocksteady, que é a desenvolvedora original da franquia, muita gente acaba torcendo o nariz sem nem dar uma chance pro coitado. Na época, a Warner queria manter o hype do público até o lançamento do próximo jogo, então colocou uma outra equipe pra desenvolver uma prequel mais rápida. O resultado foi um recicladão, digamos assim, do Arkham City, que também rendeu muitas críticas por falta de inovação, mas que, vamos combinar, se Batman Arkham City já é um dos melhores jogos de super-heróis já feito, não vejo problema nenhum do Arkham Origins em aproveitar muita coisa dele. Ainda mais entendendo a proposta que era de ser um jogo que fosse lançado mais às pressas mesmo. O Origins traz uma Gotham com clima natalino, um mundo aberto bem amplo, ótimas sidequests, 2 DLCs principais, um modo multiplayer que infelizmente não tá mais ativo, e, na minha opinião, as melhores boss fights da franquia. Com destaque aqui pra luta contra o Bane, que é simplesmente sensacional. A história ainda apresenta uma versão excelente do Coringa, com um momento que até dá pra você jogar com ele. Mesmo assim, com tudo isso que eu falei, sua nota no Metacritic é muito inferior aos outros jogos da saga, o que eu acho totalmente injusto. E pra mim, é um dos meus favoritos e também um dos que mais joguei. E se você não deu uma chance pra ele por puro preconceito, tá perdendo tempo, viu? E se jogou e ainda não gostou mesmo assim, sinto muito, viu? Mas tu é doido, joga esse jogo, é bom demais, cara. O próximo game é Sleeping Dogs, e muita gente só de ouvir o nome acha que é só mais um jogo genérico de mundo aberto. E ó, tá enganado, viu? Ele tem muito mais identidade até que muito jogo novo lançado de mundo aberto. Quem é mais aficionado aí, acho que deve saber do que eu tô falando, né? E que merecia muito mais reconhecimento. Nele você controla o Wei Shen, um policial infiltrado que precisa acabar com as gangues de crime em Hong Kong. O grande diferencial dele acho que tá no combate corpo a corpo, que é muito bem feito. Parece muito que você tá ali em um filme de Kung Fu, daqueles antigos. Apesar desse destaque, o mundo aberto, os tiroteios, as perseguições, nada disso fica pra trás não, viu? São muito bons e bem cinematográficos também. Além de tudo isso aí, a ambientação que esse jogo traz de Hong Kong é simplesmente incrível. Tem muita vida, cor, é rico em detalhe. O game se faz sentir realmente dentro aí da cultura local, indo desde os mercados de rua até os restaurantes e comidas típicas. Porém, como nem tudo são flores, mesmo com todas essas qualidades que eu citei, Sleeping Dogs acabou passando meio batido, ofuscado por outros lançamentos maiores da época, como o próprio GTA V, que ia lançar um ano depois. E na minha visão, Sleeping Dogs ia ganhar um pouco mais de reconhecimento de uns anos pra cá do que quando ele foi realmente lançado propriamente dito. Acho que não preciso falar mais nada, né? Só joguem, se não jogaram ainda, claro. Wei Shen, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here, enforcing for the Sun On Yee. You know, you don't have to throw your life away like this.
Já esse aqui pouquíssimas pessoas conhecem, hein? E eu tô falando de The Saboteur, que infelizmente foi ignorado no seu lançamento e ainda hoje é ignorado por muitas pessoas. Ele é um jogo de ação e aventura de mundo aberto ambientado em Paris, onde ela foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E já vou avisando, a estética desse jogo é simplesmente única. No começo do jogo, a cidade inteira é mostrado em preto e branco, mostrando ali toda a opressão e o domínio nazista. Aí conforme você vai libertando os bairros, as cores vão voltando. E tudo isso dá um efeito visual super marcante, que você não vê em qualquer jogo não, viu? Isso me faz lembrar um pouco até o filme A Lista de Schindler, nesse contexto. No game você controla Sean Devlin, um irlandês que decide virar um sabotador para lutar contra a ocupação. O gameplay é uma mistura ali de stealth, tiroteios, explosões e sabotagem, como o próprio nome do jogo diz. Com missões bem variadas e até que criativas. O grande problema é que apesar de ser muito original e divertido também, The Saboteur acabou passando batido na época, ofuscado por outros lançamentos maiores e mais hypados, assim como o jogo anterior aqui da nossa lista, mas que quem jogou lembra e provavelmente lembrará por muito tempo, já que a combinação da história, ambientação e estilo artístico fazem dele uma experiência única. Esse aqui, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de jogos subestimados, que foram ignorados, mas que são, obra-prima. It's kind of a long story. Imagine being one of these tykes and spending dusk till dawn getting kneaded and grated, peeled and parboiled, marinated, melted, minced and mashed. Or, if they're lucky, just zested, followed by a light gravy. O próximo jogo aqui da nossa lista é outro que também muita gente nunca nem ouviu falar, mas que quem jogou só tem elogios. Estamos falando de Puppeteer. Lançado ali no finzinho da geração do PS3 como um exclusivo do mesmo, ele acabou passando muito desapercebido, até porque a gente já tava ali também no comecinho da geração do PS4. Puppeteer é um jogo de plataforma 2.5D, sim, 2.5D, com uma pegada totalmente diferente. É como se estivesse literalmente dentro de uma peça de teatro, daquelas com fantoche, sabe? Até os cenários, pô, eles mudam como se fossem trocados no palco, com esquema de cortina, abrindo e fechando. Eu mesmo joguei quando criança, e lembro até hoje como ele me impressionou na época. A história também é muito boa, é basiquinha, não tem nada demais, mas pô, tem muita alma. Resumidamente, nela você controla o Kutaro, um garoto que foi sequestrado pelo Rei Urso da Lua, transformado em fantoche e ainda por cima perdeu sua cabeça. Literalmente falando. Que azar do caramba, viu? E agora, com a ajuda da tesoura mágica Calibros, ele atravessa diferentes cenários teatrais, enfrenta os generais do rei e tenta restaurar a paz na Lua. E pelo caminho ele ainda vai encontrando vários personagens que vão acompanhá-lo ali até o final de sua jornada. O problema mesmo desse jogo é que a Sony fez um péssimo trabalho de divulgação, que consequentemente fez com que o jogo acabasse caindo ali no limbo. Mas sem sombras de dúvidas, Puppeteer merecia uma atenção muito maior do que a que recebeu. Um dos jogos mais esquecidos da geração do PS3, mas que vale muito a pena jogar. Hapless hero who's just blitzed back to life, firmly in the Moonbear King's clutches. You are no longer any use to me. Agora a gente já tá falando de um aqui que, pelo menos pra mim, merecia estar no mesmo nível de reconhecimento de vários jogos AAA famosos. É claro que eu tô falando de A Plague Tale: Innocence, da Asobo Studios. Ele é um jogo de ação e aventura focado em narrativa, com uma pegada mais lenta, mas que mesmo assim é extremamente imersiva. A história acompanha Amicia e seu irmão mais novo, Hugo, tentando sobreviver na França do século XIX, em meio à peste negra e à perseguição da Inquisição. E quando eu digo sobreviver, não é só modo de falar não, viu? É sobreviver mesmo. Qualquer vacilo seu pode ser morte na certa, fi. O jogo mistura stealth com resolução de puzzles e momentos de tensão que realmente faz se sentir ali o peso da situação. E assim, o que mais me impressionou nele foi toda a atmosfera dele, né? As cidades, os vilarejos, os campos. É tudo detalhado ali num nível absurdo. E a forma como o jogo usa da iluminação e das sombras também é impecável, pô. Por isso que eu disse no começo que merecia ser equiparado ao mesmo nível de reconhecimento ali de vários jogos AAA famosos. Porque parece que realmente foi feito por uma grande desenvolvedora, como uma Ubisoft, EA da vida. E claro, né? Não dá pra falar de A Plague Tale sem falar da cacetada de rato que aparece andando aí pra lá e pra cá, destruindo tudo, que é a marca registrada do game.
E esse sistema não é só impressionante visualmente falando, como também se torna uma parte quase essencial das mecânicas, já que você precisa usar da luz e do fogo para manter esses bichos aí afastados. E mesmo com tudo isso, a Plague Tale acabou não ganhando o hype que merecia no lançamento. Acabaram dando mais valor a ele com o tempo, com a sua continuação que teve anos depois, a Plague Tale Requiem. E na minha opinião, ó, se você gosta de jogos com histórias fortes, momentos emocionantes e uma ambientação que é totalmente imersiva, vale muito a pena jogar. Mas já te aviso, tá? Não é pros de coração fraco. Porque além de ser tenso pra um caramba, é muito emocionante. Sem dúvidas nenhuma, esse aqui é o mais desconhecido dessa lista. E ele se chama Oxenfree. Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar desse jogo. E se por algum acaso você conhece, ó, meus parabéns. Você é um gamer de verdade. Eu mesmo não fazia ideia da existência dele até fazer esse vídeo. Mas depois que joguei, entendi porque ele é tão especial e porque ele merecia uma atenção muito maior. Ele é um jogo indie de suspense e sobrenatural focado em narrativa e escolhas, com um clima meio misterioso e um visual todo estilizado. Você controla um grupo de amigos que durante uma viagem a uma ilha acabam abrindo sem querer uma fenda para uma outra dimensão. E a partir daí, meu amigo, que as coisas começam a ficar muito bizarras. A graça dele tá toda no sistema de diálogos, que te faz sentir participando de uma conversa real mesmo. É aquele tipo de jogo que te prende pela história e que com certeza vai te deixar curioso do começo ao fim, querendo saber o que vai acontecer. E só refrisando aqui, merecia muito mais reconhecimento do que o que recebeu. E pra fechar nossa lista, temos aqui o God of War Ascension, que é o último God of War lançado da saga grega e o primeiro na ordem cronológica. Ou seja, no momento que o game se passa, Kratos nem tinha se tornado um deus ainda. E eu acho que o real problema desse jogo foi o timing, viu? Lançar uma prequel logo depois de um dos melhores jogos da geração, que é o God of War 3, que ainda deixou todo mundo esperando uma continuação direta, né? Pô, quem lembra do final do God of War 3? Com certeza não foi a melhor escolha da Santa Mônica. Por isso, a Ascension acabou ficando meio esquecido ali na sombra do irmão mais velho. Muita gente nem deu muita moral pra ele na época, o que é uma pena. Porque o jogo é realmente muito bom. Pode não ser o melhor da série, mas é sem dúvida os que tem os melhores gráficos. E isso da saga grega, tá, gente? Porque aí, saga nórdica é outra história. E um ponto que a galera reclama muito é que ele não tem tantas armas upáveis que nem nos outros jogos. E isso realmente é verdade. Mas em contrapartida, o começo do Ascension... o começo desse jogo é, ó, um dos melhores da franquia. Sério, eu gosto muito do começo desse jogo. Eu lembro quando eu era menorzinho, eu não tinha muita paciência de ficar jogando jogos, né, do começo ao fim, né, eu não tinha muita paciência de ficar jogando esse jogo do começo ao fim. Daí eu jogava só o comecinho mesmo, eu ficava resetando toda hora, várias vezes só pra jogar o começo. Eu gostava muito. Eu mesmo descobri a série através dele. Enfim, deixando tudo isso de lado, analisando friamente, o jogo é muito bom e, na minha opinião, não merece o hate que recebe. Suas avaliações do Metacritic também são bem abaixo comparado aos seus irmãos, que eu acho injusto. Se você curte a série, vale muito a pena dar uma chance pro Ascension, porque ele tem uma campanha sólida, puzzles criativos, até bem desafiadores também, e um combate brutal e difícil, assim como um God of War deve ser, né, porra? E olha só, chegamos ao final de mais um top. Esse aqui foi top o quê? Nem cheguei a ver. Top 7, acabou sendo um top 7 aqui, nem tinha visto, mas dane-se também. Mas e você concorda comigo? Você acha que esses jogos que eu citei nesse vídeo realmente são subestimados ou não? Realmente são ruins mesmo? E comenta aí qual jogo ficou faltando pra eu colocar em uma futura parte 2, ou até, como eu disse também, na lista dos mais superestimados. Quem sabe? Se curtiu o vídeo, de praxe, né? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo de game, tem vídeo de filme, tem vídeo de animação, certo? Tem vídeo de tudo aqui nesse canal. Valeu por assistir e até a próxima. Tchau!